Irmãos, bom dia, a graça e a paz. Quero começar essa semana compartilhando um devocional com vocês de um formato diferente, mas por enquanto ainda não é o formato oficial. Hoje vai ser só para a gente poder estar dando início ao novo projeto que está sendo desenvolvido com muito carinho. Então, queridos, vamos começar a estudar a palavra, a meditar lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram contribuíram o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boas mentes. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Irmãos, Paulo estava falando aqui qual o motivo, qual o foco da gente pregar o Evangelho. Porque hoje nós abrimos mão, às vezes, de fazer coisas para nós mesmos, para poder ir pregar o Evangelho. E quando a gente vai pregar o Evangelho, quando a gente se dispõe a fazer a obra, a gente vai se deparar com algo muito terrível, que são as perseguições, que são as prisões. E Paulo fala aqui sobre as prisões que ele passou, sobre os momentos de angústia, sobre os momentos que ele foi encarcerado, mas foi importante que nesse momento de quando Paulo vai ser encarcerado, quando ele fica preso ali, que ele é impedido de pregar o evangelho em público, ele começa a usar alguns artifícios muito interessantes que naquela época eles não tinham o recurso que nós temos hoje, né? De internet, de papel, de escrita, de livros, nada. Ele tinha somente aqueles pergaminhos que eram recursos muito difíceis de ter acesso naquela época. Mas através daquilo ele começou a escrever cartas para as igrejas e ele começa a colocar o coração dele ali. E eu vejo isso hoje, quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a falar do amor de Cristo e divulgar, é um carinho nosso com todos, irmãos, para que cada um receba daquilo que nós estamos recebendo. Porque é tão gostoso, irmãos, a gente ter a liberdade em Cristo, da gente estar orando e Deus revelar coisas maravilhosas no nosso coração. E o nosso coração se enche de alegria e com desejo, com esperança de divulgar aquilo que nós também estamos recebendo, para que mais pessoas também tenham acesso ao trono de Deus, para que mais pessoas possam ouvir a voz, possam compartilhar daquilo que nós também estamos recebendo. E o devocional, para mim, hoje, é como um pão. É o pão diário, é a palavra diária sendo ministrada aqui no nosso meio. Eu vejo hoje como uma grande mesa e a gente, como na ceia ali que Jesus pegava o pão e repartia entre os irmãos, hoje essa palavra que Deus coloca no meu coração é como se eu estivesse compartilhando com vocês um pedacinho de pão para cada um. E eu falo com vocês, qual o motivo hoje que eu tenho de pregar o evangelho? Por que pregar? Será que eu quero que meu nome seja exaltado? Será que eu quero crescer no meio de vocês com inveja, com porfias, com contendas? Qual que é a motivação do meu coração? A motivação do meu coração é trazer um pouquinho dessa alegria, desse prazer que eu tenho de estar na presença do Senhor. E eu quero que todos vocês tenham o prazer, que vocês cresçam na graça, no conhecimento de Cristo, que vocês não desanimem de pregar o Evangelho, que vocês não desanimem de fazer a obra de Cristo, aquilo que Deus confiou em você. Alguns têm o dom da palavra, outros, como tem aqui no grupo, pessoas que gostam de dançar, outros que gostam de louvar. Então, queridos, que seja com música, seja com dança, não sei qual é a ferramenta que Deus tem para você, mas eu tenho plena convicção que Deus distribui dons e talentos para cada um de nós e que nós não venhamos perder o nosso tempo, desperdiçar, sabe, ficar encarcerado por causa de paralisias que homens nos colocam. Sabe, a obra é grande, tem muita coisa para ser feito, tem pessoas para serem visitadas, tem hospitais, tem como também dentro do carro, quando você estiver dirigindo, é num posto de gasolina, é numa padaria, nós temos que pregar o evangelho em todo tempo, a toda criatura. É essa a ordem que eu tenho do Espírito Santo, sabe? Porque tem muitas pessoas que, por mais que a gente ache que o evangelho está bem divulgado, não está. Porque não adianta somente falar
porque o evangelho não é somente com palavras, mas é com as nossas atitudes, com as nossas reações. Então Jesus quer que a gente pregue com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, com o tratar ao próximo. Jesus quer que a gente mude totalmente, que a gente seja o perfume agradável dele aqui nessa terra, que a gente venha exalar ele aonde a gente pisar, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós temos que exalar Cristo. Não é fácil, irmãos. Vou te ser bem sincero com vocês, não é fácil a gente viver esse evangelho perfeito, porque em todo tempo a nossa carne grita e a nossa carne milita contra a obra do Espírito Santo. Então a primeira coisa, antes da gente sair, antes da gente levantar, a gente tem que se dobrar ao Espírito Santo e falar assim: Pai, me ajuda. Começa o dia comigo, seja comigo, me muda, me aperfeiçoa, não deixa eu errar. Ontem eu escutei uma pregação, a pastora falando que o pecado ele tem que ser um acidente. Como a gente dirige, a gente acorda de manhã, a gente vai pegar o nosso carro, nós não temos intenção de pegar, sair, bater o nosso carro, mas pode acontecer, mas aquilo foi um acidente, não foi um desejo do coração. Então o pecado ele também tem que ser esse desejo do nosso coração. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o aperfeiçoamento próprio, para que a nossa vida seja um exemplo vivo daquilo que Cristo quer de nós, para que a gente pregue mais com as nossas ações do que com as nossas palavras, que as nossas ações venham falar por nós. Eu tenho cobrado isso de mim e falei assim: Senhor, eu não quero ser mais a velha criatura, a velha Leandra, a velha pessoa que fazia, acontecia sem a direção. Não, hoje tudo que a gente fizer, que o Espírito Santo esteja nos preparando, nos capacitando toda hora, que em todo tempo nós venhamos fazer aquilo que Cristo tem colocado no nosso coração com a perfeição dele. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós temos a graça de Cristo, nós temos a misericórdia dele todos os dias, que nos renova e nos prepara para sermos melhores, amém? Então que você venha tentar ser melhor hoje do que você foi ontem e sem desistir de pregar a palavra de Deus. Eu quero que cada um de vocês hoje coloque na mente de vocês que o Espírito Santo quer que a gente venha pregar a palavra dele, que cada um vai dar o seu melhor a partir de hoje. Eu não sei qual recurso que Deus colocou sobre as tuas mãos, mas seja qual for o recurso que ele tem colocado, que você vai se preparar e desempenhar para fazer aquilo que ele chamou. Talvez a sua mensagem, você tem condições muito mais técnicas até do que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, mas que vocês façam, que vocês também criem aquilo, um modelo, aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, porque nós não estamos competindo, nós estamos cooperando para a obra, e Deus quer que todos vocês sejam desenvolvidos nesse papel e nessa missão de evangelizar. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que o dia de vocês seja cheio de graça, de paz, de amor e de esperança em Cristo Jesus. Amém?